segundo bloco, vamos falar dos bolivianos, que alimentam a indústria de confecções em São Paulo e são tratados em condições análogas ao do trabalho escravo. A dura tarefa dos refugiados políticos para reconstruir a vida longe de casa. Hoje, estrangeiros de 70 nacionalidades diferentes têm refúgio no Brasil. O Brasil sempre foi aberto a refugiados. Com a independência de nações africanas e as guerras civis, aumentou o volume de estrangeiros buscando um lugar seguro. Na década dos 90, por causa da guerra lá na Angola e a guerra na Libéria, muitas pessoas desses países tiveram que fugir, a grande maioria deles para os países da vizinhança, no caso de Angola, para a Namíbia, para a República Democrática do Congo, para a Zâmbia, para a Zimbábue, mas também chegaram muitos para cá, para o Brasil, até por causa da língua, porque é um país de fala portuguesa. Angolanos e liberianos formam o maior e mais antigo grupo. Eles somam 40% da população refugiada no Brasil. Bantu Tabaziza é um deles. Chegou aqui em 1993. Em São Paulo, para sobreviver, dá aula de culinária africana, percussão, pintura e ainda ensina francês. Arrivé, eu cheguei na sua casa, aí eu toquei campainha. Tingon! Foi uma massacre total, sabe? Matava a pessoa da UNITA, entrou na minha casa, destruiu tudo e tal. Eu também, minha vida já estava, Já estava no risco. Então, tem que sair da Angola, tem que deixar Angola. Há uma tentativa oficial de repatriar angolanos e liberianos, já que as guerras acabaram. Mas a ideia não é bem recebida. Porque país não tem democracia, eu acho que não vale a pena. Eu já tenho mulher, filhos, então já construí uma família aqui. Então eu fico como Maziku, terceira cidadania, Quer dizer, como uma pessoa de 13 nacionalidades. Angolano, congolês e brasileiro. O Ministério da Justiça emitiu um decreto, uma portaria, para que os refugiados angolanos e os refugiados liberianos deixaram de ser refugiados. Fosse aplicado o que nós chamamos da cláusula de cessação. Mas, ao mesmo tempo, o governo ofereceu essa cláusula de cessação para deixar de ser refugiados, mas ofereceu também a residência permanente para os liberianos e angolanos, sendo que a maioria deles tinham vindo aqui há muitos anos, 20 anos. Nós, no Brasil, temos procurado manter uma grande proximidade e afinidade com os trabalhos do Acnur, para que haja aí uma sinergia positiva, não somente na seleção dos refugiados que vão vir para o nosso país, mas também para nós aperfeiçoarmos os processos de integração dos refugiados dentro do Brasil. As crises no Oriente Médio tornam a região um forte fornecedor de refugiados ao Brasil. Há uma novidade, que é a presença dos sírios, em razão dos conflitos que aquele país hoje vive. As pessoas que estão fugindo da Síria são pessoas que estão se escapando, estão fugindo de uma situação de conflito generalizado. Sempre são reconhecidas como refugiadas. Niran é uma jovem iraquiana que fugiu de Bagdá, abandonou o sonho de ser médica e hoje é cabeleireira em São Paulo. Começou esse negócio de guerra, muita confusão, começou um medo, sabe? Medo de não pode sair na rua, medo de qualquer coisa, jogar uma bomba. Então, tudo isso começou. A minha mãe ficou com muito medo. Ela falou, não, então a gente vai ter que sair do Iraque. Foi muito difícil também, porque a gente deixou nossas casas, a gente deixou tudo. Foi muito, muito difícil. A gente não entendia nada. Primeiros 6 meses, eu lembro, só chorava. Chorava. Não tinha 2 meses aqui, comecei a trabalhar. Aliás, maquiagem eu gostava um pouquinho, mas cabelo nada. Eu falei, não, vou ficar. E assim foi. Até hoje, vou fazer 6 anos lá. Paz não é sinônimo de segurança. João Fumo lutou pela independência de Angola e na Guerra Civil. Foi menino soldado recrutado à força. Ficou deficiente com um tiro de fuzil na perna. João se sentiu perseguido pelo governo ao lutar pela reparação dos danos aos veteranos de guerra. Buscou refúgio aqui. O governo não queria resolver o problema do antigo combatente. Por isso, o antigo combatente ficou nervoso, começou a fazer confusão lá na cidade de Angola. Sentiu muito medo, por isso fugiu. Não está fazendo nada.
Lá não tinha casa, não tinha nada, estava sofrendo muito. Lá na África, todo antigo e Angola também, se você é deficiente, você é miserável. Você não tem consideração, você é humilhado. O governo desconhece o perfil dos refugiados e iniciou um cadastramento. Entre 2010 e 2012, o número de pedidos de refúgio quadruplicou. Passou de 550 para 2.500. Hoje, os já acolhidos chegam a cada de 5.000 pessoas de 70 nacionalidades diferentes. O Brasil ele tem procurado assumir grandes responsabilidades internacionais em matéria de proteção de direitos humanos. É assim na nossa missão junto ao Haiti, é assim a afirmação do nosso corpo diplomático nos principais foros internacionais e multilaterais. Essa elevação do número de pedidos de refúgio no Brasil, ela de algum modo também é proporcional à elevação geral da presença dos estrangeiros dentro do nosso território. Já aqueles que vêm da África vêm muitas vezes com outras situações de guerra ou escapando de alguma situação difícil e é diferente dos haitianos que vêm por questão do desastre natural que eles tiveram. Então, no fundo, também é econômico. Da África, a República Democrática do Congo é hoje outro emissor de refugiados. 1 entre cada 10 estrangeiros abrigados no Brasil é do Congo. Os colombianos, que enfrentam há quase meio século uma guerra civil, são os mais presentes, 15%. Casos colombianos, que têm uma cultura mais próxima do brasileiro, é bem mais fácil porque tem a mesma religião, a língua é bem mais parecida. Já no caso daqueles que são árabes, que têm uma religião muçulmana, que têm uma língua bem diferente, têm costumes bem diferentes, claramente o processo de adaptação e de integração é bem mais complicado. Rua Venceslau 78, Palacete do Carmo. É aqui que começa a sorte do refugiado no Brasil. No escritório da Caritas, ele vem buscar apoio para a burocracia oficial. Teve que voltar, viemos aqui para a Caritas, uma ajuda para a gente conseguir um outro lugar para ficar. Tivemos ajuda também de outros refugiados de outros países do Congo, permanecer com eles por um tempo, depois achamos uma casa para alugar. Você tem que pegar a filha, ficar 1 hora, 2 horas, porque eu entendo, porque muita gente também é muita coisa. Na Polícia Federal também é a mesma coisa. Os refugiados buscam aqui soluções para os problemas mais imediatos: alojamento, comida, documentação e trabalho. Todos os dias tem gente nova chegando. Os corredores ficam apinhados de gente que nem fala o português. No começo foi difícil, porque tive que continuar meus estudos aqui. Então, eu não sabia muito bem falar o português, então foi difícil me adaptar. Meus pais também, na parte da minha mãe, difícil se adaptar. Mas com o passar do tempo, depois de 2 anos, comecei a me adaptar muito bem. Além da Caritas, a Pastoral do Imigrante é outra instituição que atende aos estrangeiros, refugiados políticos ou não. Nós temos ultimamente muitos que estão vindo da África e muitos outros depois dessa grande onda do Haiti, que também vieram para cá. Mas os países com tradição migratória daqui, mesmo da América Latina, continuam. Tanto os bolivianos, peruanos, paraguaios, é uma migração que continua presente. Por dia, são 50 novos migrantes que chegam pedindo ajuda e emprego. Migrantes como o haitiano Jean Renel, que foge da miséria de seu país. Minha profissão é mecânica. J'ai tout simplement besoin de travail et ensuite de poursuivre mes études, d'aller à l'école, d'apprendre quelque chose professionnellement. Aqui na Pastoral se oferece essa ajuda imediata, que seria também na questão da documentação. Se alguém precisar ir para a casa do migrante, é acolhido aqui, se tivermos vaga também, que a demanda é muito grande. Aqui, onde nós estamos, no mezanino da Missão Paz, é um espaço disponibilizado para um ponto de encontro entre empresários e pessoas que estão interessadas em trabalhar, os imigrantes. Imigrantes e refugiados. A diferença é que eles trazem esse comprometimento que está super ligado à responsabilidade que
é encaminhar dinheiro para a família que ficou no país de origem. Pareceria contraditório, mas muitas vezes é mais simples para quem não tem uma formação, que não exige, que quer só trabalhar, arrumar emprego logo. Na construção, mesmo nas oficinas de costura, trazidos pelas famílias, pelos conhecidos. Esta é a situação dos bolivianos no Brasil. Sem muito estudo, hoje eles são peça fundamental na indústria brasileira de confecções. É o caso de Júlio Canaviri, que encontramos no bairro do Pari, em São Paulo. Um amigo me deu um telefone, então eu peguei um bus e cheguei aqui. Eu não me arrependo de haber venido aqui, graças a Deus. Os bolivianos começaram a vir para o Brasil nos anos 80, anos 90, né, indocumentados. Se estabeleceram em nichos da atividade econômica, que eu diria nichos escondidos, ou seja, em porões, em oficinas clandestinas de costura. Hoje, os bolivianos aproveitam-se do acordo internacional que garante a livre residência aos nacionais do Mercosul, Chile, Equador, Bolívia e Colômbia. Esse acordo ele criou uma área de livre circulação de pessoas no âmbito desses países, inclusive entre Brasil e Bolívia. O acordo de residência do Mercosul ele teve efeitos muito positivos. O primeiro, ao afirmar a postura integrativa do Brasil dentro do Mercosul, o nosso compromisso constitucional de constituir uma comunidade sul-americana de nações. Isso está escrito na Constituição brasileira. Praticamente coibimos a expressividade da prática do tráfico de pessoas ou do tráfico de imigrantes dentro da região do Mercosul. Então hoje os bolivianos eles têm acesso a documentos, coisa que no passado não tinha. Então, uma das questões que levava a esse processo de precarização das condições de trabalho, hoje, quer dizer, desde 2009, foi solucionado. Mas ainda há uma situação em que os bolivianos, para conseguir ter acesso à condição econômica, eles ainda recorrem ao trabalho nessas oficinas clandestinas. A exploração dos bolivianos se dá em vários níveis. Os mais antigos recrutam os recém-chegados. Os comerciantes coreanos são os que pagam menos. E as lojas de grife também buscam mão de obra barata. Existem esses donos que pedem trabalho para os outros. Então, tem muitas pequenas oficinas, pequenos donos que trabalham para outros, no caso dos bolivianos, para coreanos ou outro tipo de grupos de donos que eles fazem. Então, existe uma diferença, sim. Existe muito diferente eu fazer o trabalho para eu entregar uma marca ou um produtor grande a um outro que só faz, terceiriza, né? Eu faço para outro que outro vai levar. Eu tive um patrão coreano, era muito bueno, ¿no? Mas há coreanos sim que te explotan, ¿no? Siempre, él no se fija en tu situación, él se fija de lo que tú estás trabajando ahí. Yo trabajo desde las 7 de la mañana hasta las 11, 12, 1 de la mañana. Yo no reclamo de la vida, porque yo no estoy en mi tierra, estoy en un país ajeno. Yo sé que para comer, para vivir, yo tengo que sacrificarme. Aquí nadie me va a dar un real, eu não ia viver como mendigo. É neste sobrado de cozinha, sala e 3 quartos, no bairro da Moca, em São Paulo, que Júlio, sua esposa Maria e o sogro vivem e trabalham. Na sala, 8 máquinas operam 14 horas por dia. O espaço é compartilhado com Miguel e sua esposa, que também são costureiros bolivianos. Júlio já tem uma clientela, abastece lojas de grife e por cada peça como essa, recebe cerca de R$ 12,50. Já Miguel, que abastece feirantes coreanos, ganha bem menos. Uma blusa dessa vale apenas R$ 3,50. Negociar também os preços é também muito difícil, porque eles querem bajar mais, a gente luta para que nos paguem pouco mais e aí não tem como ter acordo com eles. Os bolivianos recebem as peças de tecidos já cortadas segundo o designer de quem encomenda. Além da costura, corre por conta deles as despesas com linhas, botões e alguns acessórios. Por mês não saco muito, saco 1.000, 1.010, 1.100.
solamente eso. Ou seja, Esforzándome y sobra solamente 500 reales para mí. Y para mí 500 reales es muy poco. Y ahí no sobra para mí nada. Entonces, como tengo mi hija, tengo que gastar para mi hija, tengo que comprar leche. Y tú sabes muy bien que ahora están las cosas muy caras aquí en Brasil. o acordo do Mercosul de livre residência facilita a burocracia da legalização, mas as despesas para obter os documentos no Brasil e no país de origem ainda são bem caras. Porque el gobierno boliviano, el consulado, no trabaja para nosotros. Es muy difícil. Los papeles, todos los papeles aquí de Brasil nos piden muchas cosas. O atestado de bons antecedentes, atestado Sí, criminal. esas cosas son, para nosotros ya son muy caros. Los 500 reales, está todo. Los 500 reales para nosotros es mucho. Como costurero para nosotros es mucho. No ganamos nosotros harto, así, harto para, así, dinero fácil para gastar. Es muy difícil. O problema da ilegalidade é que eles ficam à margem de um reconhecimento e de um direito assegurado na Previdência Social ou os direitos trabalhistas que nós asseguramos aos nossos trabalhadores. Então é preciso urgentemente as autoridades federais, e especialmente da Imigração, Itamaraty, Ministério da Defesa, Ministério da Justiça, a encontrarem uma forma de evitar, primeiro, essa grave chaga social, que é o trabalho escravo de muitos bolivianos que estão, ou até coreanos, na indústria de confecções dos grandes centros, como o caso de São Paulo, e que estão trabalhando em condições subhumanas. Ahora, sopa de grife, cuando tú haces, te pagan mucho mejor. Es la misma costura, es el mismo trabajo. Solo que ahora ya está acabando eso, ya. Y hay la fiscalización. No sé a dónde vamos a llegar. Dicen que es esclavo, todo no es eso, solo que no es eso, sabe que está confundido aquí el problema del Senado, que todo inmigrante siempre siempre vamos a sufrir. Tú eres brasilero, en Estados Unidos tú no vas a ser como estás en tu casa. El inmigrante es inmigrante. Nosotros, todo inmigrante siempre va a trabajar mejor que el Brasil. Yo estoy aquí en el Brasil, mejor que él, porque nosotros venimos por una cosa que por nuestra familia, siempre trabajamos por eso. Nós temos que garantir que isso não ocorra em nosso país. Nós temos que tratar o trabalho escravo como crime hediondo, seja ele cometido contra brasileiros, seja ele cometido contra qualquer cidadão de qualquer parte do mundo. Nós temos que combater isso, assim como nós não aceitávamos que isso ocorresse contra os nossos. Veja no próximo bloco a onda dos haitianos que chegam ao Brasil pelas fronteiras da Amazônia. E quais os sonhos dos estrangeiros que vieram para ficar? Em instantes, no Repórter Senado.